Beleza, pessoal? Então a gente vai iniciar aí a primeira aula do Factory.io. Fiz a introduçãozinha básica para vocês sobre o assunto, né? E aqui eu vou explicar nesse vídeo o primeiro passo a passo, né, de todas as simulações que vocês têm que fazer para o Factory.io funcionar, ok? Então segue esse passo a passo. Sempre que tiver dúvida de como fazer a integração, né, assiste esse vídeo aqui novamente. E se esse vídeo te ajudar, já vou pedir para você dar uma curtida aqui embaixo, né, se inscrever no canal para a gente ter sempre aí o melhor conteúdo aqui nesse canal, manter ele vivo. Valeu? Então vamos começar aqui com simples, ok? Vai ter um vídeo específico em que eu vou falar somente sobre esteiras, né, tipos, funções, etc. Então aqui eu vou fazer rapidinho uma configuração no Factory. Então aqui eu vou configurar ele para ter mais e menos, ou seja, ir e voltar. Vou colocar aqui uma caixa, ok? Essa caixa aqui bem bonitinha, coisa bem simples. E vou colocar aqui também dois sensores de função. Vou colocar ele por difusão mesmo, que é um pouquinho mais fácil. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: quando chegar o sensor, quando a caixa chegar nesse sensor, o sistema aciona aí o outro lado, né? Então a caixa vai ficar indo e vindo constantemente aí a partir do comando start, né? Vamos colocar um botão aqui também para a gente poder configurar o nosso sistema. Um botão vou colocar aqui na esteira mesmo, ok? Então coloquei os dois sensores como limite aqui e ele vai fazer o apertar esse botão, o sistema vai acionar positivo. Quando chegar aqui nesse sensor, aciona o negativo, ok? Quando eu apertar de novo esse botão, aí o sistema para, né? Vamos fazer essa lógica simples aqui. Então, a primeira coisa que você faz no Factory.io é você desenhar o seu sistema, ok? Então, desenha ele com a quantidade de sensores e componentes correto que você deseja, para que você consiga fazer a configuração e a programação lá no CLP tranquilamente. Então, aqui a gente está com dois sensores, um botão e uma esteira que permite aí ir e vir, né? Ou seja, eu configurei ela aqui em Configuration, né? Configuration, o mais e menos, para que eu possa tanto avançar quanto recuar com essa esteira. Se eu tivesse deixado somente em digital, funcionaria apenas para frente, né? Em analógico, em função de 0 a 10 volts aí. Aí eu conseguiria controlar a velocidade da esteira. Então isso aqui eu vou falar num vídeo quando eu for falar, né? Vou fazer simulação de todas essas configurações no vídeo de esteiras aí, tá? Então, feito aqui o seu desenho, para onde que a gente vai agora? A gente vai abrir aqui o Codesys, ok? Então o Codesys aqui, vou fazer um novo projeto, Standard Project. Então vou colocar aqui básico, né? Básico do Factory. E aí o que eu aconselho? Sempre utilize esse mesmo padrão, para que você não tenha que refazer sempre esse software, né? Então dá um OK aqui. Então agora aqui você sempre deixa aqui em Ctrl Win V3, ok? A lógica ladder é a lógica que a gente vai estar utilizando para essas aulas. E aí dá o OK, tá? Assim que você dá o OK, né, ele vai carregar aqui, maximizar aqui a tela para ficar melhor para a gente observar. E aí você tem que fazer três coisas simples, tá? Quem assistiu aí a videoaula sobre o supervisório do Codesys já vai estar um pouquinho acostumado. Quais são as três coisas? Primeiro,
você vai vir aqui no menu iniciar, vai digitar CodeSys, e aí vai aparecer dois itens, né? O primeiro vai ser esse CodeSys Control Win. Então você clica nele, vai aparecer essa telazinha e você dá o OK. Muito importante que você observe o seguinte. Aqui embaixo, quando você ligar esse CodeSys, ele vai aparecer aqui esse CLP aqui, ó, para você. E aí você vai colocar aqui ele sempre em Start. Ele tem que estar coloridinho desse jeito aqui, ok? Então sempre esse cara aqui tem que estar coloridinho aí para você poder utilizar. Perfeito? Então o segundo passo aí, depois que ligar o CLP, você vai digitar OPC agora no Windows aqui. E você vai abrir o OPC Configuration, que também vai aparecer o símbolo do CodeSys. Vai aparecer essa tela aqui. Provavelmente no de vocês vai estar 200, tá? Isso aqui vai ser o update rate em milissegundos. Pode deixar em 20 para ser um pouquinho mais rápido aí na simulação. E só, pessoal, fecha, né? Então edita aqui para 20, fecha essa configuração, já está feito o segundo passo. O terceiro passo é você adicionar aqui nessa application o símbolo configurator, ok? Então vai deixar aqui sempre no padrão. Se quiser dar um nome diferente pode dar também, não tem problema. E já vai deixar padronizado aqui, ok? Então aí aqui você já está preparado para fazer a programação do CLP, perfeito? Se você não fizer isso daqui, não vai funcionar. Então é muito crítico aí que você faça esse passo a passo. Abre aqui o PLC Program e aí sim a gente vai começar a programar, tá? Como a gente vai simular isso dentro do próprio computador, é muito importante que vocês também tenham organização na hora de declarar as variáveis que vocês vão utilizar. Então sempre declarem dessa maneira, ó. Entradas, né? Depois saídas. E por último aqui você pode colocar memórias, né? Que são os equipamentos aí que a gente vai usar como relés auxiliares, ok? Então quem são as minhas entradas aqui do meu desenho do Factory.io? Entradas sempre a gente vai ter os sensores, ok? Então a gente nunca vai utilizar como entrada um atuador, que por exemplo aqui seria, o atuador seria o motor elétrico aqui da minha esteira, né? Esse motor aqui que está aqui, ele tem um lado positivo e negativo, então ele vai ser meu atuador, ok? Então eu tenho 3 sensores e 2 atuadores aqui no nosso sistema. Então esses 3 sensores eu vou colocar como limite mais. E aí eu vou ter que dar sempre uma variável para ele. Então eu vou colocar 2 pontos, variável booleana, ponto e vírgula. Limite menos, 2 pontos, booleana, ponto e vírgula. E botão Start, vou colocar BS, 2 pontos, bool, de booleano, ponto e vírgula. Se você tem dúvidas sobre essa declaração de variáveis, assiste o vídeo que está lá atrás, onde eu explico o básico do CLP, ok? Saídas, eu vou ter então motor horário, então vou colocar motor mais, 2 pontos também vai ser booleano, ponto e vírgula. Motor menos, 2 pontos, booleano, ponto e vírgula. Memórias no caso aqui, sempre, né, é bom você colocar memória auxiliar 1, 2 pontos, booleano, ponto e vírgula. No caso aqui, como a gente provavelmente não vai utilizar essas memórias, eu vou colocar aqui só 2, né, para a gente poder trabalhar aqui de uma maneira mais adequada. Colocar 2, 3 memórias já é o suficiente aí para essa programação. Lembrando também que tem uma série de vídeos no canal aqui que fala sobre o básico de programação no CodeSys. Então eu apresento set reset, contadores, temporizadores, tá? Então se você tiver dúvida sobre como programar no CodeSys,
dá uma olhadinha nos vídeos, né? Eu vou colocar aqui na descrição para você utilizar, tá? Vai aparecer aqui em algum lugar. Beleza? Então aqui eu vou colocar que o botão Start, ok? Ele vai dar um set no motor mais. Motor mais. Ele não vai aceitar aqui motor mais, né? Então vamos colocar limite mais, limite menos, ME, MM e ME. Beleza. Então vai ser aqui, ó, a saída MM, saída 7. E vou colocar aqui também em paralelo uma saída reset da saída MME, ok? Então seria aí, ele vai setar no sentido horário e vai resetar o sentido anti-horário, ok? Essa mesma lógica eu vou copiar, né? Só que agora invertendo aqui as minhas variáveis. E aí eu vou fazer o quê? Que quem permite isso acontecer também, só que de maneira inversa, né? Vai ser o limite lá do sensor. Então quando eu estiver lá no limite ME, ele vai fazer o inverso, ou seja, ele vai ligar o sentido menos do motor e desligar o sentido mais. O botão Start vai fazer o quê? Vai ligar o sentido mais e desligar o menos. Então aqui em paralelo com esse cara aqui, do botão ME, eu vou fazer uma lógica OR, ok? E essa lógica OR vai permitir então que o botão ou o limite M faça aqui, né, o acionamento desse atuador nessa configuração. É uma lógica bem simples aí, né, mas bastante eficiente para a gente simular o nosso Factory I/O. Fez a sua programação bonitinho, você vai vir aqui no Symbol Configuration, clica em Build, muito importante esse passo, né? Todas as variáveis que você criou aqui, ó, né, você vai colocar como válidas, né, no software, salva bonitinho aqui, e agora é a hora da verdade, você vai ir lá e ficar online com o CLP virtual que você ativou lá no primeiro passo, tá? Então muito importante que o CLP aqui, ó, esteja ativo, tá bom? Então vai aparecer aqui e vai detectar o CLP. Fez isso, você está pronto para ficar online com o sistema. Entrou em online, o sistema já vai permitir para você simular a aplicação. Feita essa configuração, então a gente pode ir lá no Factory I/O agora. Vou colocar os dois um do lado do outro para a gente entender a dinâmica aqui da configuração. Então aqui é importante que você tenha seguido os 3 passos do começo do vídeo. E agora você vai vir aqui em File, clicar em Drivers. E aí o Factory I/O vai mostrar para você quais são os drivers disponíveis para que você faça a interligação. Percebam que aqui ele vai trazer para você todos os sensores da aplicação e todos os atuadores da aplicação. Então o meu botão Start ele tem uma lâmpada, eu tenho o lado positivo e o lado negativo, que são os motores da esteira. E como sensores eu tenho Diffuse Sensor 1 e Diffuse Sensor 2, que seria o primeiro e o segundo sensores que eu coloquei nas extremidades. E tem um Start Button. Percebam aqui que também que o Factory I/O ele te dá aqui o tempo decorrido, né, em 0 a 10 volts, né? Então cada cor tem a sua variável. E se ele está pausado, se ele está em start, etc. Isso aqui pode ajudar vocês aí na hora de fazer a programação. Aqui no driver, o que você vai escolher? Você vai escolher cliente OPC. Né? Lembra que a gente fez o passo a passo lá para o OPC do CodeSys?
Logo em seguida, não precisa esperar isso aqui acontecer, clique em Configuration. E aí você vai procurar os servidores. E aí o servidor do cliente do CodeSys vai aparecer aqui. Carregou, ó, CodeSys OPC. Clica e logo em seguida clica aqui em Browser Items para ele verificar. É importante que se você alterar agora uma variável aqui dentro do CodeSys, você tem que fazer esse passo novamente para as variáveis virem para cá, ó. Então aqui eu coloquei já comunicação, né? BS, limite, limite ME, que é o mais, o menos, as memórias, o motor, MM positivo, MME para negativo. E aí basta agora fazer o que? Arrastar aqui o nome para o meu sistema. Perfeito? E aqui vou colocar o Start Button no BS, difuso, Sensor 1. Eu não lembro onde é que está, então posso clicar aqui, ó, e verificar. Né? Então aqui é o 2 e aqui é o 1. Né? O 1 está no mais aqui, então vou colocar ele como limite do mais. E o 2 como limite do menos. Perfeito? Então clico aqui, ó, vamos verificar se está certo. Então o sensor 1 está no limite do mais, o sensor 2 está no limite do menos. Drivers. Aqui, ó, pessoal, se apareceu OK, né? Já vai, se apareceu verdinho aqui, significa que já está conectado. O que acontece se eu dar um stop no PLC aqui, ó? Vai dar um erro no meu sistema, ok? E isso vai significar o quê? Vai aparecer aqui também a exclamação, significa que está desconectado esse CLP. Startar o PLC novamente aqui, ó, vocês vão ver o que acontece. Ele vai ficar todo coloridinho, né? E aí eu vou ter que fazer o login de novo aqui, ó. E aí automaticamente aqui já vai aparecer o meu sistema, tá? Então aqui está pronto para simular, pessoal. Vou vir para o PLC, você vai ver que a mudança aqui já ocorreu, né? Tá tudo mais negrito, digamos assim. E aí o meu sistema está pronto para funcionar. Para colocar o sistema em operação, eu aperto Play aqui, em cima. Eu tenho a opção de parar, a opção de aumentar a velocidade, né? Fazer o reset da simulação, colocar em vista de primeira pessoa, né? Caso eu queira utilizar setas aqui para se movimentar do teclado, né? Então consigo visualizar também. Então vamos ver o que acontece agora quando eu aperto o botão Play. Start, apertei aqui, ó. E acabei de perceber que fiz uma cagada, né? Não funcionou o meu sensor de difusão. Então significa o que, né? Ó, consigo monitorar aqui para ver se vai acontecer, ó. Ele ligou. Só que está ao contrário aqui, ó. Então o que eu posso fazer nesse sistema? Posso vir aqui em Drivers e vou trocar, né, o 1 pelo 2, o 2 pelo 1. Vamos ver o que vai acontecer no meu sistema agora. Agora sim. Vai chegar do outro lado. Vai voltar. E ele vai ficar fazendo isso eternamente. Consigo visualizar o estado dos sensores e o estado das saídas. Né, eu também consigo forçar as saídas a funcionar, né? Ó, se eu quiser, independente do software, a saída está funcionando aqui. Perfeito? Então, pessoal, é muito simples a configuração do CodeSys, tá? É isso, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, né? Se conseguiu entender alguma coisa, isso te ajudou, deixa seu comentário aqui. Né? Se você não gostou, deixa seu comentário também para a gente melhorar. Curte o vídeo, se inscreve, compartilha aí com o pessoal da faculdade, compartilha com o pessoal da escola, para a gente fomentar aí o uso desse software. Né? É um software muito legal e dá para você aprender muito sobre programação de CLP com ele. Ok? Um abraço para vocês, bom final de semana, até o próximo vídeo.